Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, hoje nós faremos um vídeo intermediário entre as integrais de superfície. Nós vimos no último vídeo integral de superfície para função escalar, e no próximo nós veremos integral de superfície para campos vetoriais. Mas eu resolvi fazer esse vídeo no meio para a gente falar um pouquinho sobre propriedades das integrais de superfície. Na realidade, eu vou comentar com vocês uma propriedade da integral, propriamente, e uma outra propriedade envolvendo superfície, que é em relação à orientação desses objetos. Porque agora, como nós vamos trabalhar com integral de campo, nós precisaremos falar de orientação. Então eu achei que esse era o momento ideal para falar sobre isso, né? E daqui a pouquinho nós comentamos um pouco, ok? Muito bem, pessoal. Então, a primeira parte que eu quero falar com vocês, né, da propriedade de integral de superfície, ela se assemelha ao que nós fizemos para a integral de linha, que nós tínhamos uma situação da seguinte maneira, né? Nós tínhamos uma curva que era, por exemplo, a reunião de duas, lembra? Então nós tínhamos uma curva que tinha um pedacinho assim e uma outra dessa outra maneira. E quando nós queríamos calcular a integral de linha em cima dessa curva, como que nós poderíamos proceder? Nós calculávamos a integral na primeira, calculávamos a integral na segunda e somávamos, tá certo? Então a integral da união, né, em cima da união, era a soma das integrais. E isso pode ser replicado agora para a integral de superfície, tá bom, pessoal? Então só para a gente estabelecer aqui uma questão de nomenclatura, nós dizemos que uma superfície S ela é suave quando ela admite uma parametrização de tal forma que isso aqui acontece, ó. O produto vetorial dessas derivadas parciais aqui, né, dá sempre diferente de zero. Isso é aquela questão, pessoal, de não ter bicos, né? É semelhante ao caso de curvas. Nós até utilizamos já, pedimos isso em alguns momentos ali, né? Essa hipótese, para nós falarmos de área e tudo mais, tá? Mas agora eu só vou dar o nome mesmo de suave. Principalmente para nós podermos falar de uma superfície que ela é suave por partes. O que significa ela ser suave por partes? Quer dizer que ela é a reunião de várias superfícies suaves, né? Então a nossa S ela é uma S1, união com S2, uma união com Sn, em que cada uma dessas Si acontece isso daqui, né? Esse produto vetorial não é o vetor nulo, ok? Eu estou pedindo aqui, né, pessoal, que essas superfícies aqui, elas se interceptem apenas na sua fronteira. Nesse sentido, ó, imagina que nós temos essa S1, essa superfície azul, e nós temos essa S2, que é essa superfície em vermelho. Nós podemos considerar uma superfície que é a união das duas, ó, e veja que elas só se interceptam nessa fronteirinha dela aqui, né? Então note que tem um bico, né? Só que cada uma delas é suave. Então essa superfície, né, essa união aqui, é suave por partes. Novamente, fazendo uma analogia com curvas, é aquele mesma ideia, né? Se nós temos uma curva bem estranha aqui, uma outra bem estranha, esse bico aqui causaria problemas até para nós parametrizarmos essa superfície de uma maneira única. Mas nós podemos pensar nelas separadamente, tá bom? E aqui no caso de integral de superfície, o que acontece, pessoal, é que numa situação como essa, a gente pode calcular as integrais separadamente também. Então o que nós temos é isso, ó. Se nós temos uma superfície S que é suave por partes, no sentido de ser a reunião de várias superfícies suaves, então a integral de superfície de uma função escalar em cima dessa S é a soma dessas integrais. Beleza? Então, totalmente igual ali ao caso de integral de linha. E isso é muito bom, né? Porque se nós tivermos uma superfície estranha ali, em que nós conseguimos parametrizar separadamente alguns pedaços dela, nós podemos fazer dessa maneira, né? Calcula a integral em cada um dos pedaços e depois junta tudo somando, ok? Vamos fazer um exemplo aqui para isso ficar muito mais claro, pessoal. Então vamos supor que nós temos essa situação, ó. Nós queremos calcular a integral dessa função escalar, que é a função f de x, y, z igual a z, e a nossa superfície S, ela é a reunião de duas, ó. Ela é o corpo do cilindro, x² mais y² igual a 1, entre os planos menos 2 e 0, né? Z igual a menos 2 e z igual a 0. Só que ele também é fechado, ó. Então tem o topo, que é o disco ali, na altura z igual a 0, beleza? Eu fiz um desenho aqui para ficar mais claro, ó. Essa aqui que é a nossa superfície, tá vendo? Aqui embaixo ela é vazada, tá? Aqui embaixo tá vazada, só que ela é preenchida. Essa azulzinha aqui é preenchida. Então a nossa superfície, ó, ela é essa S1, que é esse disco aqui, que é a tampa, união com essa amarelinha aqui, que é o corpo do cilindro, que é uma S2. Então tá vendo que é inviável a gente tentar parametrizar isso de uma maneira única, porque nós conseguimos parametrizar o cilindro, mas não a tampa, né? A tampa ali de uma vez só seria estranho. Então o que nós podemos fazer é, parametrizamos essa S2 amarela, que é o cilindro, beleza. Parametrizamos aquela azul, que é a tampa, que é o disco na altura z igual a 0, beleza. Calculamos separadamente as integrais e somamos, ok? Façamos isso então, pessoal, vamos lá. Então como é que nós parametrizamos primeiramente essa S1, né? Essa superfície que é a tampa ali? Nós usamos a ideia de polares ali mais ou menos, né? Mas agora é claro que é um disco, polares também é um disco, né? Mas vou chamar, sei lá, de t e θ, tá, pessoal? Vocês podem chamar no nome que vocês quiserem,
mas é o mesmo princípio de coordenadas polares de fato. Ó, eu posso colocar como t cosseno θ, t seno θ, e aqui a nossa altura ela vale 0, né, já que ela está fixa ali. Veja que eu coloquei o t aqui, né, pessoal, porque o nosso raio ele é um raio que varia, né? Ele começa no 0 ali, que seria só a origem, e vai se expandindo até obter o disco maior, o círculo maior, ok? Então, nesse caso aqui, o nosso t está variando de quem até quem, né, pessoal? Está variando de 0 até 1, que é o tamanho do nosso cilindro aí, né? E o nosso θ, que é o nosso ângulo, ele varia de 0 até 2π, já que nós estamos dando a volta toda. Beleza? Então, essa aqui é a nossa primeira superfície, nossa S1. Vamos agora para a S2, pessoal. Como é que nós parametrizamos a segunda superfície? Veja que nós temos um cilindro, né? Vou usar U e V aqui como componentes. Então, agora o nosso raio é fixo, porque é só a casquinha do cilindro, ok? Então, nós podemos chamar de cosseno de U, aqui seno de U, e aqui o V, né? Já que a nossa altura está livre aí, né? Está variando, não livre 100% livre, mas variando, né? Então, o nosso U, que é o ângulo, novamente está dando a volta toda, então de 0 até 2π, enquanto que o nosso V, que é a altura, né? Ela está limitada de menos 2 até 0, beleza? Essa informação é dada aqui no enunciado, né? Olhando para cá, é o corpo do cilindro entre menos 2 e 0. Então agora, beleza, pessoal. Eu chamei da mesmo nome, né? Vamos dar um nome diferente aqui, senão depois a gente vai confundir, né? Essa aqui eu vou chamar de R1 e essa eu vou chamar de R2. Então agora nós temos as parametrizações para cada uma das superfícies, nós podemos calcular as integrais em cada uma delas, né? Vamos fazer isso então, pessoal. Depois no final a gente conclui ali. Mas então quanto que fica a integral em cima da superfície S1? Lembrando da fórmula, né? Como é que vamos escrever, daí depois a gente pega as informações, então. Então a integral em cima da superfície S1 dessa nossa f, né, f de x, y, z ds, veja que essa XYZ, essa f de x, y, z é igual a z, né, que é o que está dando enunciado. Então isso aqui, por definição, é o que? Vai ficar integral no domínio dos parâmetros, que vai ser um D1, né? Vou até anotar aqui em cima, pessoal, quem que é o nosso D1? Ele é esse daqui, né? O D1 é esse domínio, tá? É o t e θ que pertencem a esse conjunto, enquanto que o D2, né, seria esse daqui, ok? Só para deixar evidente ali. Então aqui vai ficar a integral em cima do D1, dessa f composta com essa parametrização R1, certo? R1 de t θ. E aqui fica vezes o módulo do produto vetorial, né? Então ficaria R1t vetorial R1θ, certo? As derivadas parciais aí, aqui no sentido de área. Então agora é só calcular isso daí, né, pessoal? Eu vou escrever aqui mesmo, tá? Não, acho que eu vou escrever para baixo, né? Eu falei que eu ia escrever, mas depois a gente puxa um pouquinho para baixo, vocês não ficam bravos, né? Então, vai ficar a integral em cima do D1. Não vou nem colocar os extremos, tá, pessoal? Embora eu já pudesse colocar, por causa do seguinte, ó. Quanto que dá f composto com essa parametrização? Note que a f ela é igual a z, né? f de x, y, z é igual a z. Então, pega só a terceira componente, que nesse caso é 0. Então, vai ficar 0 vezes esse produto aí, né? R1t vetorial R1θ, que eu nem vou calcular, né? Simplesmente pelo fato de que 0 vezes qualquer coisa aqui é 0, né? Então, essa integral deu 0. Então, a integral na tampa deu 0. Agora, a gente precisa fazer a integral no corpo do cilindro, né? Então, vamos calcular a integral agora em S2 de f de x, y, z, que é a nossa função ali, ds, né? Só para a gente manter o mesmo padrão do de cima ali de nomenclatura, né? Então, aqui eu já vou fazer meio direto, tá, pessoal? As contas são bem simples, mas qualquer coisa vocês façam aí depois. Já vou escrever até como integral iterada, porque aqui vai ficar a integral em cima do domínio dos parâmetros D2, né? Que é o domínio da segunda parametrização ali. Então, nesse caso, o domínio ele é o retângulo 0, 2π menos 2, 0, né? Então, vamos colocar aqui, ó, de 0 até 2π. E aqui vamos colocar de menos 2 até 0. E aqui vai ficar o f composto com a parametrização. Como a nossa f de x, y, z é igual a z, então nós pegamos só a terceira componente, que nesse caso aqui vale simplesmente v. Aqui vai ficar vezes o módulo do produto vetorial lá, das derivadas parciais, né? Nesse caso vai dar 1. Eu já explico um pouquinho, né? E aqui, seguindo a ordem que está ali em cima, fica du dv. Bom, pessoal, é porque realmente as contas são bem simples, ó, mas esse cara aqui, ó, só para deixar indicado, ele é o módulo ali, né? O módulo da R2U, produto vetorial aqui, né, com a R2V, tá bom? Então esse produto vetorial vai dar 1. E é bem tranquilo de ver, ó, eu até posso comentar com vocês, quando vocês fizerem as derivadas parciais, vai ficar, ó, menos seno, cosseno e 0, e a outra vai ficar 0, 0, 1. Nós já fizemos isso em outra etapa, né? E aí quando você faz esse produto vetorial, vai ficar o vetor cosseno, seno e 0. E aí quando você calcula o módulo, né, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1, né? Raiz disso, mas raiz de 1 é propriamente 1. Falei bem rapidamente, mas tenho certeza que vocês absorveram aí. E esse carinha aqui, né, como nós comentamos, ele é o F composto com essa R2 aí, tá bom? Ficou bem apertadinho aqui, mas
vocês compreendem, mas para caber nessa linha, né, a gente vai ter que baixar de qualquer jeito para concluir o exercício, mas é bom que a gente consegue finalizar aqui, ok? Vamos lá, então agora a primeira integral ela é em u. Como o nosso u ele está livre aí, né, a nossa integral só tem a v aqui dentro, né? Então isso vai ficar v vezes u calculado de 0 até 2π. Então vai ficar v vezes 2π, ok? Então nós temos que calcular agora aqui, ó, a integral de menos 2 até 0, de 2π que multiplica v, dv. Então, ó, vocês resolvem aí, né, pessoal? Mas é bem tranquilo, né? A integral vai ficar v quadrado sobre 2, esse 2 com esse some, então vai ficar π vezes v quadrado, calculado de menos 2 até 0, né? Isso aqui vai resultar em menos 4π, ok? Então depois vocês fazem aí, mas é bem de boas, né? Então essa aqui deu menos 4π, enquanto que essa primeira que nós tínhamos feito deu 0, ó. Certo, pessoal? Eu vou baixar um pouquinho só para a gente concluir, porque agora o que nós temos, né? Através da propriedade que nós definimos, nós vimos que... Vamos até escrever aqui um logo, já que tem espaço, né? Logo, a integral de superfície em cima de S, de f de x, y, z, ds, através do que nós acabamos de fazer, isso aqui vai ficar igual a integral em cima da S1, dessa f de x, y, z, ds, que foi o que nós calculamos no primeiro passo aí, né? Mais a integral em S2, né, na segunda superfície ali, de f de x, y, z, ds. Bom, nós acabamos de calcular essas duas integrais, né? Quanto que é o resultado delas aí? Essa primeira nós vimos que dá 0. Essa segunda nós acabamos de ver que dá menos 4π. Então isso faz com que esse resultado fique simplesmente igual a menos 4π. Vou fazer meio apertadinho para caber, mas essa aqui é a nossa resposta, ok? Vamos destacá-la aí. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente faz, né? Como eu disse, é bem semelhante ao caso de integral de linha. Se nós tivermos superfícies ali que é uma superfície que é suave por partes, né? Ou seja, a reunião de duas ou mais superfícies, nós calculamos separadamente e unimos, tá bom? Quando a gente trabalhar com integral de campo, eu faço mais exemplos com vocês, mas é só para ilustrar, né, que nós temos também essa propriedade. Talvez eu pudesse ter falado no último vídeo, mas em todo caso, agora estamos cientes dela aí. Muito bem, meu povo. Então vamos seguir aqui agora com nossos slides. Como eu comentei com... só ver se a gente acertou, né? Deu menos 4π. Então, beleza. Como eu comentei com vocês, o que eu queria falar da integral de superfície em relação a propriedades é basicamente essa, né? Só isso que eu queria comentar. Que claro que se aplica à união de mais superfícies aí, mas já fica essa questão para vocês saberem da existência. O que eu quero falar com vocês agora, pessoal, é em relação à propriedade envolvendo superfície, mais especificamente falando de orientação de superfície. Porque se vocês lembrarem, né, quando a gente trabalhava lá com a parte de curvas, nós tínhamos também essa questão de orientação. Né? Por exemplo, se nós pegávamos um segmento, né, o segmento que une o ponto A a um ponto B, nós temos uma orientação indo de A para B e nós temos uma orientação indo de B para A. E no caso em que a curva era fechada, nós podíamos falar de orientação positiva ou negativa, né, que daí respeitava aquela questão do sentido horário ou sentido anti-horário. Nós podemos estabelecer uma coisa parecida aqui agora para a superfície. Se nós pensarmos no caso de curvas, o que nos dizia, por exemplo, se nós temos um segmento AB que estava indo de A para B? O que nos dizia isso, né, o que nos levava a ter a intuição nesse sentido, era o vetor tangente. Porque o vetor tangente estava sempre apontando nessa direção, lembra? O mesmo vale para a curva fechada. Então, se nós pegarmos um círculo, o que diz que está no sentido horário ou anti-horário é a direção do vetor tangente. Então, naquele caso de curva, o que nos dizia tudo isso sobre orientação, né, o que nos trazia essa informação, era o vetor tangente. Em relação à superfície, quem vai nos trazer isso é o vetor normal, já que nós estamos falando ali de um objeto bidimensional. Okay? Então, para isso, pessoal, que nós temos essa situação. Ó. Até o momento, né, quando a gente pensa na superfície que nós mexemos aí, pensem em várias, né? Esfera, pensem aí num paraboloide, pensem num cilindro, coisas do tipo, né? Essas superfícies, elas sempre tinham dois lados, digamos assim. Que vamos pensar, se a gente pegar um pedaço de papel, né, que seria uma superfície, nós temos um lado de cima e nós temos um lado de baixo, entende? Então, o que nos diz essa questão de cima ou baixo? É justamente a orientação do seu vetor normal. Então, nesse sentido, quer ver, pessoal, vou fazer até um desenho aqui, ó. Nós temos duas situações. Nós temos um vetor normal N1, que está apontando para cima, e nós temos esse N2 apontando para baixo. Note, ó, que se eu pegar esse ponto aqui e for mexendo ele aqui, esse vetor ele pode inclinar um pouquinho, mas ele sempre vai estar apontando para cima, né? É claro que essa questão de cima e embaixo depende de um referencial, mas acho que vocês compreendem ali pelo desenho, né? E a mesma coisa se eu movimentar esse ponto aqui, esse vetor N2, né, ele vai estar sempre apontando para baixo. Então é assim que nós falamos de orientação de superfície, né? No caso em que nós conseguimos escolher um vetor normal, ó, que ele varia continuamente em S, nesse sentido de estar sempre apontando para cima,
ou sempre para baixo, conforme o movimento, esse ponto, essa superfície ela é dita ser orientada, tá? Ou orientável. E o que nós temos a partir disso são duas orientações possíveis. Essa orientação dada pelo vetor N1, apontando para cima, ou a dada pelo vetor N2, apontando para baixo. Né? A gente ainda não vai falar de orientação positiva ou negativa, né? Que você pode falar assim, tá, mas qual que é o certo, né? Não tem certo, pessoal. É a mesma questão lá quando a gente fala da orientação da curva, né? O segmento indo de A para B ou de B para A. Não tem certo ou errado. A questão é que são orientações diferentes, que conforme nós vimos para a integral de linha, isso interfere no resultado da integral. Então é importante nós sabermos lá naquele caso, está indo de A para B ou de B para A. Aqui é semelhante, nós precisamos saber assim, o vetor normal está apontando para cima ou para baixo, né? É que não necessariamente é para cima ou para baixo, porque, por exemplo, vejam esses outros exemplos que eu coloquei. Se nós pegarmos o cilindro, nós temos essas duas situações também. Ou esse N1 ele está apontando sempre para o exterior do cilindro, né? Não está apontando para o meio ali, ou nós podemos ter essa situação do N2, que está apontando para dentro. Veja que nós temos a questão da continuidade lá, né? Se eu for movimentando esse ponto aqui, o vetor vai estar sempre apontando para fora, né? Não é bem fora porque não é uma superfície fechada, mas entenderam, né? Para o exterior do cilindro. E nesse outro caso aqui, sempre apontando para dentro. Então veja que nós estamos falando de uma superfície orientada também, né? Orientável aí. Analogamente, né, se a gente pensar na esfera, aqui sim a gente pode falar de dentro ou fora, né? Porque ela é uma superfície fechada. Veja que nós temos esse N1, que está apontando para fora da esfera, né? Para fora dessa bola aí, enquanto que o N2 está apontando para dentro. Então, novamente, né, se nós movimentarmos esse ponto aqui, né? Os vetores vão estar sempre para fora, ou nessa outra situação, sempre para dentro. Então, para a gente pensar, né, para a gente compreender isso de uma maneira ok, pessoal, a ideia é sempre pensar nessa questão de dois lados, tá? Então, você sempre tem um lado de cima ou um lado de baixo, ou um lado de fora e um lado de dentro. A questão basicamente é essa, né, de nós pensarmos que nós temos essas duas situações para o vetor normal. Tá bom? Daqui a pouco eu mostro um exemplo mais numérico para vocês aí, para vocês compreenderem essa questão. Ok? Então, pessoal, mas aí você vai falar assim, mas você falou que a maioria das superfícies que nós trabalhamos, aliás, todas as superfícies que nós trabalhamos, satisfaz isso. Então, será que existe uma superfície que não é orientada, né? E existe, tá, pessoal? Um exemplo clássico é a chamada faixa de Möbius, que eu não sei se vocês já viram, mas a faixa de Möbius funciona da seguinte maneira, Se nós pegarmos, até deixei um papelzinho pronto aqui, seria essa situação. Se a gente pegar uma faixa, né? Faixa de Möbius também é chamada de fita de Möbius, né? Então imagina que você tem esse pedacinho de papel aqui, né? Uma faixinha, uma fita, e a gente pode colar ele aqui, Quando eu faço essa cola aqui, isso aqui vira uma superfície. Tá vendo que isso aqui seria um cilindro, né? Um pedacinho de um cilindro. Beleza, pessoal. Quando eu faço isso, vai cair nessa situação aqui, Nós temos dois lados, né? Temos um lado de dentro aqui e um lado de fora. A questão é que eu não vou fazer a cola assim, O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar isso daqui e na hora que eu for colar, eu vou dar uma viradinha, Eu vou virar e colar assim, Então, nesse caso, o que nós vamos ter? Deixa eu pegar um grampeador aqui. Vai que dê certo essa grampeada aí. Muito bem. Ih, não deu certo. Pera aí, de novo. Agora foi. Tá vendo? Quando a gente faz essa cola, pessoal, não sei se vocês vão conseguir visualizar, né? Se estivessem na sala de aula, eu mostrava para vocês. Mas nós temos um objeto que vai ser tipo esse aqui que eu vou mostrar nos slides, Seria esse objeto aqui, tá vendo? Então, ele não tem mais essa questão de lado de fora ou lado de dentro. Olha que engraçado, Quer ver? Vamos seguir. Ficou horrível isso aqui, né? Vamos seguir aqui o desenho para ficar melhor. Imagina aqui que eu estou nesse ponto, que eu estou tentando mostrar para vocês aqui com o ponteiro, Conforme eu vou andando, veja, eu estou andando aqui, nesse pedaço eu entrei dentro, Tá vendo? Eu estou pensando em dentro aqui. Só que note aqui, a hora que eu pegar essa volta, o que vai acontecer? Ele vai vir para baixo aqui e de repente vai virar fora. Então, se na primeira volta, digamos assim, eu passei dentro, aqui eu já passei por fora. Então não dá pra gente falar essa questão de dentro ou fora, né? Não faz sentido, porque na verdade essa é uma superfície que ela não tem dois lados, ela tem um lado só. Quer ver? Eu coloquei umas formiguinhas aqui para ficar mais claro de vocês verem, para vocês entenderem essa questão de não falar de lado, Olha essa formiguinha aqui, ela tá dando um rolezão aqui, tá passando aqui embaixo, Passando aqui embaixo, tá lá atrás, Aqui virou, A hora que virou aqui ela foi para dentro, Foi para cá, dentro e fora, né? Não pode falar de dentro e fora, eu estou falando. Mas acho que vocês conseguem compreender, né? Então essa aqui é a ideia, essa é um tipo de superfície que a gente não pode falar de orientação. E isso vai ser um problema porque nós precisamos de orientação para falar de integral de superfície de campo. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Mas é claro, né, pessoal, essa aqui é uma situação muito particular, uma superfície muito ali única, né, muito peculiar, que não vai acontecer o tempo todo. Mas é só para chamar a atenção de vocês que existe uma superfície, que é o caso da faixa de Möbius. Existe uma outra, para quem tiver curiosidade, chamada de garrafa de Klein.
A garrafa de Klein ela é bem interessante, mas ela é uma ideia um pouco mais geral, assim, porque ela seria uma superfície fechada que tem auto-intersecção, é bem esquisito aí. Mas se vocês quiserem, procurem no Google, né? Eu vou até deixar um vídeo aqui em algum lugar, existe, né, essa garrafa de Klein, se vocês quiserem visualizar aí, ela é interessante, ok? E tá bom, onde que aparece a faixa de Möbius, né? Só para mostrar para vocês. Primeiramente, ela aparece no símbolo do INPA, tá? Não sei se vocês já ouviram falar no INPA. O INPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é o maior instituto de matemática do país aí, um dos maiores do mundo, né? E o símbolo deles é uma faixa de Möbius, né? Então veja, se nós estamos falando de um instituto que tem um medalhista Fields, né, que é o Arthur Ávila, a medalha Fields ela é o análogo à medalha, ao prêmio Nobel, né? Mas para matemática, não existe Nobel de matemática, existe a medalha Fields. E o Arthur Ávila ganhou em 2014, acho que foi, né? Então, pô, se tem um instituto que tem um medalhista Fields que adota a faixa de Möbius como símbolo, ela é interessante, né? E de fato ela é muito interessante. Olha aqui uma outra aplicação, ela aparece no filme dos Vingadores. Não sei se vocês assistiram Vingadores Ultimato, aí o último, né? Se você não assistiu, tampa o ouvido aí, põe no mute, porque eu vou dar uns spoilers aqui. Mas tem um momento lá que eles querem voltar no passado, né? E aí o Tony Stark, que o Tony Stark, o Homem de Ferro, tá aqui, ele faz um esquema lá de uma decomposição espectral, não sei o que lá, em cima de uma faixa de Möbius, ó. Olha aqui a faixa de Möbius. Que daí, justamente a ideia é essa, de sair de um ponto, dar ó, toda a volta e volta para o mesmo ponto. Na cabeça deles isso faz sentido para a viagem do tempo. Eu acho que não faz nenhum sentido, mas em todo caso, né, é claro, é uma ficção. Vou colocar também aqui em algum lugar um card aí para vocês visualizarem essa parte do filme aí, mas ele usa uma faixa de Möbius lá, tá bom? E tem uma outra aplicação bem interessante, pessoal, que é essa daqui, no Mario Kart. Então tem esse Mario Kart aqui, acho que é o 8. Eu não sei se é do. Deve ser do Switch, né? Mas essa aqui é uma pista de corrida lá do Mario Kart, que é uma faixa de Möbius, veja. Então se você começa a correr nesse ponto aqui, ó, né? Você escolhe lá o Luigi, que é bem melhor que o Mario, ele vai começar a correr aqui, aí ele vai passar aqui por cima, tá vendo? Aí, só que veja que nesse ponto aqui dessas árvorezinhas, ela deu uma inclinadinha, né? Então ela vai lá pra trás, ó. Aí você vai estar andando lá atrás, vai passar aqui por baixo, ó. Aí a hora que você chegar aqui nesse ponto novamente, veja que vai virar de novo e você volta pra cima. E aí você vai e completa a volta. Então meio que pra você dar uma volta você tem que dar duas, né? Que era a ideia das formiguinhas andando ali, tá? Então tem essa fase aí do Mario Kart, né? Que é bem interessante também. Certo? Uma outra aplicação bem legal também, pessoal, é o seguinte, não contem pra ninguém isso, mas se um dia vocês forem fazer uma prova e o professor de vocês falarem assim, ó, vocês podem levar uma folha de sulfite, né, uma folha ali, escrita só de um lado, né, com fórmula só de um lado. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas se caso tiver uma situação como essa, façam uma faixa de Möbius, porque ela só tem um lado, né? Aí eu acho que você consegue escrever mais, porque daí você, sei lá, né? Falem que vocês aprenderam em vetorial, que essa aqui só tem um lado. Não sei se foi um bom exemplo também, mas acho que vocês entenderam a ideia, né, pessoal? Que só tem essa questão, a gente não pode falar de orientação, e aí nós não vamos conseguir definir, por exemplo, integral de superfície para campos vetoriais em cima da fase do Mario Kart, por exemplo, tá bom? Muito bem, pessoal, mas vamos seguir aqui. O que nós temos a partir disso, né, pessoal, seguindo essa ideia de vetor normal, são algumas situações em que nós teremos um padrão, digamos assim, ó. Então, por exemplo, vamos considerar esse caso, que nós temos uma superfície que é gráfico de função, no sentido de que nós temos uma z igual a f de xy, tá? Lembra que no vídeo, há uns vídeos atrás, aí eu deixei para vocês fazerem como exercício, que se ela tem a parametrização com essa carinha, nós automaticamente sabemos quem é o vetor normal, lembra? O vetor normal, né, quando a gente faz esse produto vetorial ali das derivadas parciais, né, resulta nisso daqui, tudo bem? A gente já fez isso daqui, eu deixei como exercício, mas na verdade eu resolvi. Então note o que acontece com esse vetor, pessoal. Quando a gente olha para ele, olha a terceira componente dele. Ela é sempre 1. Então o que está acontecendo nessa situação? Como a terceira componente, a componente z, é sempre positiva, ele está sempre apontando para cima. Concordam? Então nesse caso, pessoal, essa parametrização que nós adotamos comumente ali no gráfico de função, ela já induz uma orientação para a curva, que nós chamamos de orientação ascendente. Quer ver? Eu escrevi aqui, ó, mas ela está na direção positiva do k, ó. Tá? É claro, né, pessoal? Eu falei de normal, mas eu tenho que considerar o normal unitário, tá? Isso é importante, peço perdão aí, mas independente, né? Mesmo que eu divida pela norma, o que eu tenho é a terceira componente sempre positiva aí, né? Então isso está apontando para cima. Não precisa ser ortogonal mesmo, né, pessoal? Pode estar um pouquinho inclinado, mas com certeza na direção crescente, aí, na direção ascendente do eixo z. Quer ver? Eu deixei um desenho aqui para vocês verem, mas seria essa situação, ó. Esse aqui é um típico caso de gráfico de função, é a mesma superfície sempre, né? Eu já desenhei ela uma vez, eu vou usar ela sempre, mas de fato é um gráfico de função, ó, e o normal vai estar sempre para cima, tá? É claro que eu posso multiplicar por menos e tá para baixo, mas naturalmente a gente já tem essa orientação.
Os exercícios, pessoal, se não tiver dada qualquer parametrização da superfície, vai estar pedindo isso, tá? Vai estar pedindo, ó, eu quero orientação ascendente, orientação descendente, o vetor normal apontando em tal sentido. Eu vou fazer isso com vocês na aula de integral de superfície, mas só para vocês saberem que essa diferença ela é importante, ok? Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui então. Um outro exemplo que nós temos é o caso da esfera. Então, ó, a esfera, uma parametrização natural para uma esfera de raio A é essa, né? Usando a ideia de coordenadas esféricas. Então, ó, é A seno φ cosseno θ, seno φ seno θ e A cosseno φ. O φ aqui variando de 0 até π, o θ de 0 até 2π, tá bom? Então, eu já deixei para vocês fazerem como exercício, né? Quando a gente calcula o vetor normal desse cara, né? O Rφ vetorial com Rθ, dá esse carinha aqui, lembram? Então dá ó, A quadrado seno ao quadrado de φ cosseno θ, A quadrado seno ao quadrado de φ seno θ, A quadrado seno φ cosseno φ. Então esse é o vetor normal, já deixei como exercício, vocês já fizeram. E além disso, quando eu calculo o módulo, dá isso daqui, né? Ó, dá A quadrado seno de φ. Então olha que muito interessante isso daqui, pessoal. Quando eu calculo esse vetor normal, ó, que é o Rφ vetorial Rθ dividido pelo módulo. Olha o que vai acontecer, ó, vou voltar aqui. Ó. Esse é o nosso carinha, né? O produto vetorial. Quando eu divido por esse módulo, olha o que acontece. Ó. Esse A quadrado some com esse, e esse seno quadrado de φ simplifica com esse seno φ. Então vai ficar o quê aqui? Ó? Seno φ cosseno θ, concordo? Analogamente, fazendo nas outras componentes, ó, vai ficar aqui seno φ seno θ, e aqui vai ficar cosseno φ, concordo? Então fazendo esse quociente, né, essa divisão, vai ficar isso. Seno φ cosseno θ, seno φ seno θ e cosseno φ. Ora, mas isso aqui não te lembra alguma coisa? Isso daqui é a mesma coisa dessa função aqui, né, dessa nossa parametrização, dividido por A, certo? Então, falei, né, só, mas o que eu estou dizendo para vocês nessa frase é isso aqui, ó. Quando eu faço esse vetor normal, ele te dá isso, ó. Dá 1 sobre A vezes R de φθ. Então, essa informação, pessoal, ela nos diz o seguinte, que o normal unitário, ele é um múltiplo do vetor posição. Então, olha que interessante, ó. Antes de eu comentar isso aqui, eu vou mostrar o desenho para vocês, ó. Vamos supor que nós temos esse ponto aqui, ó. Então, o vetor posição dele é o quê? Ó? Ele está apontando da origem até esse ponto. Como o vetor normal é um múltiplo dele, então é eu pegar esse vetor e multiplicar por alguma coisa para ele virar de módulo 1, né? Vamos supor que seja esse daqui, ó. Então, o que está acontecendo é que ele está sendo uma extensão, digamos, tá? Então, note que isso vale para esse outro, por exemplo, e qualquer um que você pegue. Então, o que está acontecendo nessa situação é que, através dessa parametrização, os nossos vetores normais da superfície, né, a esfera, estão sempre apontando para fora. Concordam? Ó? Sempre sendo uma extensão do vetor posição. Então, isso que eu escrevi aqui, ó, é como ele é um múltiplo do vetor, né? O vetor posição é o vetor R de φθ, ok, pessoal? Que é o que descreve cada ponto aqui da esfera. Então, como está estendendo, está sempre apontando para fora. E essa questão de para fora ou para dentro, pessoal, a gente pode discutir isso sempre que a gente fala de superfície fechada. Assim como no caso de curvas, nós podíamos falar aquela ideia de orientação no sentido horário ou anti-horário quando a gente falava de curva fechada. Então, para a superfície fechada, nós temos essa nomenclatura, tá? Nós temos essa definição que eu coloquei aqui no próximo slide, né? Que é o seguinte, quando nós temos os vetores normais, nós temos dois lados, certo? Então, nós temos ou os normais para fora ou os normais todos para dentro. Se os normais estiverem apontando para fora da superfície fechada, nós dizemos que essa superfície ela tem orientação positiva. No caso contrário, né, se está apontando para dentro ali, então nós dizemos que ela tem orientação negativa. Isso vai ser importante novamente, mais para frente nós vamos definir um teorema que ele vai ser semelhante, né, vai ser uma generalização do teorema de Green. E lembra que lá que no teorema de Green nós falávamos de orientação positiva para valer o teorema. Aqui nós falaremos também de orientação positiva para valer os teoremas que nós definiremos. Certo, pessoal? Deu para entender? Então, só para ilustrar um exemplo, né? No caso da esfera, nesse que nós fizemos agora, no exemplo 6, ela tem uma orientação positiva, né? Porque através dessa parametrização que nós mostramos aqui, nós acabamos de mostrar que os vetores normais estão sempre apontando para fora. Então, através da nossa convenção aí, isso implica que essa orientação ela é positiva. Ficou claro? Beleza, pessoal. Então era isso que eu queria comentar com vocês sobre orientação de superfícies aí. Peço desculpas pelas brincadeiras com as faixas de Möbius ali, né? Mas é bom que vocês entendam. Peço desculpas, eu me atrapalhei de fazer isso aqui, né? Ah, mas tudo bem, né? Ficou bom. E a ideia é essa, mais porque, como eu falei, né, anteriormente, para a gente definir no próximo vídeo integral de superfície para campos vetoriais, que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou iniciar pedindo uma superfície que seja orientada. Então essa faixa de Möbius aqui, ó, a gente joga fora, exclui ela porque ela não faz parte do nosso objeto de estudo aqui, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês aí. Peço desculpas qualquer coisa. Se cuidem, por favor. Até a próxima. Abraço. Valeu.